bom dia, amados irmãos. Com muita alegria, mais uma vez, trago aqui uma mensagem poderosa, com certeza. É uma grande revelação. É o Mestre Buda que irá falar, comunicar. É uma mensagem icónica, que é Ulisses. Quem é que não ouviu falar da epopeia de Ulisses? Ulisses. Já vi filmes, então me lembro muito bem de um filme, então espero que gostem. Eu estou muito feliz, claro, pelo canal ser consagrado, o canal das grandes revelações da humanidade. Então, amados, é um prazer. Sou muito grato por ter este presente dos seres de luz. Então, com muito amor, ouçam as mensagens que estão na playlist do YouTube com o nome As Grandes Revelações. Passo então a palavra agora ao Mestre Buda com a mensagem Ulisses. Vamos lá. Estou pronto, amado Mestre. Meus amados guerreiros da luz, eu sou Buda. Eu sou Maitreya Buda. Eu sou o presente divino Buda Maitreya. Meus amores, já tenho amado fazer missões aqui, neste belo, lindo, maravilhoso canal. Fantástico canal de luz, o Rei Adorado. E ele se consagrou como o canal divino do planeta das grandes verdades, das grandes revelações da humanidade. Meus amores, vamos percorrer uma história bela que vibra com a história de Perseu, de Cassiopeia, Andrómeda. Vamos amar, falar de Ítaca, a ilha divina de Cassiopeia também. Vamos amar falar de Ulisses, a epopeia junto aos seus marinheiros, soldados, para encontrar de novo o trono da sua linda cidade perdida. Meus amores, a história é bela, mas Ulisses é a reencarnação de Aquiles. Aquiles é Ulisses. E Ulisses é Aquiles. E Ulisses está encarnado. Então, meus amores, esta é a grande revelação. Sendo assim, Aquiles está encarnado. Está de retorno a vós. E ele se irá juntar a este canal de luz, ao Rei Adorado. Brevemente, Ulisses, Aquiles estará entre vós, meus amores, e muitas divindades se estão a aproximar. Muitas centelhas divinas dos mestres poderosos que vós conheceram e conhecem estão a aproximar-se. Meus amores, as grandes verdades, as grandes revelações são o momento, e Ulisses é o momento. Meus amores, a história não é longa. É uma história onde Ulisses era um guerreiro antes de ser rei. Ele era muito poderoso. Como vós podem imaginar, o nome dele ressoa como o nome de Hércules, musculado, com 2,10 metros de altura,
rijo, forte, pulsante. Ele era muito novo quando saiu para fazer parte das tropas, mas ele já era da elite, governante poderosa de uma cidade muito antiga que os meus amores conhecem como Babilônia. Mas Babilônia ali não se chamava Babilônia, porque Babilônia depois se tornou num território. A cidade, no fundo, era a cidade divina egípcia do Cairo. Mas tudo mudou porque isto foi na segunda grande era da humanidade. Então, meus amores, com as eras glaciares, o território mudou todo. Ali é o local, porque ali nem havia no fundo o oceano como vós o veem agora. Não existiam os continentes assim como os meus amores os veem. Então tudo mudou. Mas um dia irão ver a beleza do vosso lindo planeta naquela era. E esta era o após a era dos deuses gregos, a era de Zeus, de energias divinas, de deuses antigos da Grécia. Então, meus amores, os nomes persistem porque Perseu não faz parte desta história porque aprendeu a lição, mas Cassiopeia e Andrómeda fazem parte dela, porque Cassiopeia era a rainha de Ítaca e Andrómeda era a filha de Cassiopeia. E Cassiopeia era uma rainha solteira, jovem, com 33 anos, e Ulisses tinha 26 anos, quando se encontraram. Então, a cidade de Cassiopeia se chamava Calipso. Então existe uma confusão entre Cassiopeia e Calipso, e Calipso e Cassiopeia. Mas Calipso era a cidade de Ítaca, meus amores. Ítaca era um país pequeno, com a dimensão da Suíça, por exemplo, muito pequeno. E o território de Babilônia era um território que se amava ser grande como a energia da magnitude de França. Um território assim, dessa beleza de dimensão, meus amores. E assim vamos continuar. Ulisses era poderoso, grande e, claro, se destacava para ser o rei, porque ali, naquele momento vivido, os líderes eram votados, mas existia muita corrupção. Mas Ulisses, poderoso, rijo, não se deixava atormentar pela corrupção. Então, aos 21 anos, ele foi destacado para ser rei. E por isso, ele foi votado pela população, pelo Senado, para ser rei. E os trajes antigos
As vestimentas, armaduras eram, como vós podem imaginar, a beleza da Grécia. As lanças, os escudos, capacetes, as armas, os palácios, as casas, as ruas, as belezas das mulheres, como podem imaginar. E o país era fértil. Ele foi um rei muito carismático, poderoso, durante 5 anos. E aos 26 anos, ele quis amar algo diferente. Onde, quando saiu para explorar territórios para conquistar, pois emergiu nele a grande potência de Ulisses, ou a lenda que ele também era o próprio Hércules, porque era muito forte mesmo, e como líder arranjou um esquadrão de 7 barcos e partiu, e deixou a rainha a tomar conta daquela energia de cidade. Isto, meus amores, demorou 1 ano. Mas nesse ano, Ulisses percorria um caminho de barcos, onde a lenda dizia que ali na frente existiam sereias, e o canto das sereias iria encantar os homens que não tapassem os ouvidos. Então os marinheiros todos tinham a ordem de Ulisses de o atar numa trave do barco. Então Ulisses ficou amarrado e disse aos seus homens: vós podem tapar as vossas orelhas, protejam-se, porque vamos passar ali. Eu quero ouvir, eu quero ser encantado pelo som das sereias, quero ouvir o que elas têm a dizer, para entender algo que todos querem saber: o que acontece se passarmos por aquele divino momento. Então assim foi. Mas o momento é que ali na frente existiam tempestades poderosas e os barcos eram afundados. E a lenda dizia que eram sereias, porque quando os marinheiros avistavam o horizonte, confundiam as ondas com pedregulhos, pedras muito ásperas, bicudas, como se fossem as divinas barbatanas das sereias. E assim foi. Mas a verdade é que a lenda era tão grande, tão grande, tão grande, que quando os barcos iam passar ali, vos digo que não passavam, porque não estava registado nos mapas e eles não conseguiam ver o fundo. E por não conseguirem ver o fundo, os barcos afundavam todos ali. E por isso, a energia que falo é a energia que ressoa com o Triângulo das Bermudas. Sim, meus amores, é a grande verdade. A energia ressoa o desaparecer de barcos, de aviões ali, naquela energia, naquele local. Meus amores, ali existe um portal de luz poderoso
que com o tempo os meus amores irão saber. Então, a história vós podem imaginar. Os 7 barcos afundaram rapidamente, mas quando o tempo foi rápido é porque Ulisses tinha saído com 26 anos e quando ia completar os 27 foi quando aconteceu este evento. Então o seu barco afundou, mas ele se conseguiu soltar, porque com o medo e com a sua força ele viu que aquilo eram pedras, porque os marinheiros gritavam: pedras, pedras, são rochedos, não são sereias, isto é engano. Eles estavam confusos, isto são pedras, comandante, o que fazemos? E ele dizia: soltem-me, mas o barco tombou, e quando tombou, as cordas, com a força de Ulisses, se soltaram, porque os seus marinheiros estavam a tentar soltá-lo. Então ele naufragou com mais 302 homens. Sim. Então o território de Calipso estava a 2 milhas de distância, 2 milhas náuticas. Então o presente divino é que eles nadaram até lá, e quando lá chegaram cansados, os barcos despedaçados de outros marinheiros e capitães ali estavam, e cadáveres, também corpos, antigos velhos, ossos de animais que também naufragaram. Meus amores, mas aquele local não era conhecido por Cassiopeia, era longínquo, mas eles estavam muito tristes e se levantaram após 3 horas de descanso. Foram procurar água e comida e fizeram o amor de ficar ali na noite, na praia. Acenderam uma grande lareira para ver se alguém viria ajudá-los, mas nada acontecia. Isso passou 1 mês, isso passou 2 e 3, e foi quando Ulisses fez o seu amor de anos. E então ele disse: amados irmãos, amados marinheiros, eu vou caminhar sozinho. Não quero que me atrapalhem. Eu vos meti nisto. Fui eu. Não quero que me culpem. Então eu vou procurar ajuda. Vós têm aí comida, aí na floresta, animais e água. Construam aí casas. Tenham paciência. Eu, pois, virei aqui resgatá-los. Confiem em mim. Então Ulisses, roto, caminhou, e durante 1 mês e meio ele caminhou e emagreceu, ficou fraco. Mas quando encontrou uma aldeã, ficou muito contente, e a aldeã, ao vê-lo tão grande e cheio de lama, sujo, com o cabelo comprido e barbas, se assustou e não o compreendia. Então ele foi e se ajoelhou à frente dela e lhe pediu ajuda, agarrando-a nas pernas, nos seus amores de roupa, no seu vestido. E ela ficou a vê-lo, então pegou no braço dele e o levou para a sua casa.
e então o curou e lhe deu comida. E quando isto aconteceu, foi um milagre para ele, porque ele estava desesperado. E então, com o tempo, passou uma semana. E nessa semana, Ulisses ficou mais forte. Então disse à senhora, através de gestos e palavras, e eles já se iam amando compreender que iria partir, e a senhora lhe deu comida e água e um cesto para ele colocar nas costas como uma mochila, como um saco, para poder não ter falta de nada, porque ele perguntou se havia uma cidade, fazendo gestos, uma vila, e ela disse sim, ali na frente. Desenhou no chão, na terra, o caminho e apontou com o dedo. Então ele agradeceu e se enjoelhou novamente, e ela levantou e beijou-lhe a testa e agradeceu também e disse: és bem-vindo aqui. E ele foi grato e foi caminhando, e esse tempo demorou um dia apenas, porque ele já sabia o caminho. E a metade do dia ele começou a ver já a cidade, e quando viu a cidade começou a correr muito forte e encontrou uma cidade cheia, mas cheia de mulheres, como a lenda da cidade das Amazónias, aquela ilha das mulheres, são mulheres amazónicas, as guerreiras da Amazónia. Meus amores, é outra lenda que iremos um dia amar contar, quando o amor chegar, se for assim o amor. Meus amores, as mulheres, ao verem aquele forte homem, foram a correr para ele pensando que ele era um escravo. Mas a intenção não era má, era ajudá-lo, porque ele estava ainda fraco e cansado e com pouca roupa. Então viram os músculos poderosos dele e disseram que nunca tinham visto um homem assim, tão poderoso e tão belo, possante. Então o que fizeram foi levá-lo à rainha, e a rainha amava homens, muito amava os escravos, mas nunca tinha visto um homem tão possante, tão alto, tão grande, e disse: este homem é uma bênção, veio ter aqui a minha ilha como bênção, então ele se vai tornar no meu marido, pois eu vou amá-lo. Mas Ulisses tinha mulher e tinha filhos também. Então a rainha, com o tempo, aprendeu a língua de Ulisses, e Ulisses aprendeu a língua de Cassiopeia, e Andrómeda, a filha, também. E com o tempo, Ulisses contou a história do que queria fazer, e Cassiopeia disse: eu vou-te ajudar, com o tempo tu irás saber o que fazer, pois te irei ajudar. Cassiopeia era muito vingativa, porque Ulisses queria muito sair, queria muito ir-se embora, mas ela se apaixonou por ele e o enganou muitas vezes, e durante um ano inteiro o enganou, que iria com ele, que aquilo ali era bom, que a cidade era boa, que ele podia ser o marido dela, que ele confiasse, mentindo sobre caminhos, mentindo sobre a estadia dele, dando-lhe
energia de drogas antigas, de floresta, energia que Gaia tem para o deixar relaxado, tranquilo, sem vontade de nada. Mas ele não sabia, sentia-se estranho, fraco mentalmente, sem forças. Isto durou 1 ano e Cassiopeia o controlou e, no fundo, o aprisionou, porque quando Ulisses, com o tempo, começou a desconfiar, ele apanhou em flagrante delito Andrómeda a deitar algo no copo de água de Ulisses. E Ulisses disse: "O que estás a fazer?" "Não estou a fazer nada." E disse para ela: "Mostra isso." E ela disse: "Não mostro." "Mostras?" "Sim." Então Andrómeda, com medo dele, disse: "Está bem, toma, isto são remédios para ti." Ele disse: "Remédios? Isto são remédios?" Então, "Está bem, vai-te embora, que eu já os tomo." E ela foi, e ela confiou até. E Ulisses disse: "Bom, isto que ela deitou eu vi, a quantidade, então eu vou fazer o teste e depois vou ver que reação tenho." Então ele deitou o dobro. E o que aconteceu foi que ainda mais tonto ficou. E por isso, ao fim de um dia inteiro, a rainha o adorava também. E ele estava sereno, tranquilo. Parecia que estava nas nuvens, mas estava muito tonto. Mas não dizia nada, porque ele no fundo sabia. E a rainha o amava assim. Então, o que aconteceu foi que, quando no outro dia Ulisses sabia que iriam amá-lo, drogá-lo, ele trocou o frasco e lhe meteu água. E então Andrómeda chegou ao quarto dele e ele já tinha trocado o frasco por água. E ela disse: "Eu vou amar-te, ajudar com o remédio. Está bem, Ulisses?" E ele disse: "Sim, sim. Está bem, eu confio em ti. Eu vou me curar." "Está bem." E ela deitou. E quando ele tomou, a energia dele mudou completamente. Então, a energia de droga permaneceu no corpo de Ulisses durante 4 dias e meio. Então, quando ele se sentiu forte, porque ele disfarçava a sua energia sobre estar tranquilo, a rainha, ao fim dos 3 dias, começou a desconfiar, mas achava que aquilo também era normal, porque ele tinha reações mais fortes, pulsantes que o normal. E lhe perguntava: "Estás bem? Pareces enervado." E ele dizia: "Não, estou bem, estou preocupado com a minha família, pois tenho que ir embora, tenho que me curar." "Está bem." Ele disse: "Está bem, ainda bem que estás bem." Então, ao fim de 4 dias e meio, claro, Ulisses, forte, fez algo que foi conversar com ela diretamente. Ela não esperava que Ulisses lhe dissesse que tinha descoberto, porque Andrómeda já tinha falado com a mãe e Cassiopeia não desconfiava de nada. Foi um engano ao contrário. E este contrário se voltou contra Cassiopeia e Andrómeda, e claro, Ítaca inteira, porque Ulisses era rei. Então a revolta foi muita e Ulisses fez uma coisa que foi ir-se embora. Mas ela era teimosa e ordenou os seus guardas para o controlarem. E Ulisses estava preparado, então fugiu. Fugiu muito rápido e nunca mais ela o conseguiu apanhar. E assim foi.
Ulisses sabia onde estavam os seus homens. Então caminhou e encontrou novamente a querida alma, a querida divindade, senhora velha antiga, na aldeia ali, e lhe pediu comida novamente e água, e caminhou novamente até aos seus amorosos soldados, navegantes, náufragos, marinheiros. E quando lá chegou, já não estavam lá, pois Cassiopeia os tinha amado desencarnar todos, pois só se jaziam corpos ali na praia, meus amores. E aqueles corpos que lá estavam também eram corpos que a rainha tinha deixado anteriormente, porque tinha tentado fazer o mesmo a vários capitães, porque o dilema dela era que queria o rei poderoso, mais poderoso, e quando ele não era o rei certo, lhe tirava a vida, porque Andrómeda tinha dons antigos de bruxa, de vidência, e lhe estava sempre a dizer que um dia ela iria encontrar o rei poderoso, grande, belo, que ela desejava, e ela ficou muito triste, porque para ela Ulisses era o homem certo, o rei certo, porque ele era rei. Então Ulisses caminhou pela ilha, pelas praias, até encontrar um porto, e ali se disfarçou de marinheiro e voltou para casa, porque roubou o barco, amando comandar o barco sozinho. Era um barco pequeno, e voltou para casa. O tempo é um tempo que, no fundo, o tempo de retorno é o mesmo tempo, porque tudo foi em um ano. Então, aqui o ano se passou, e quando este ano se passou, Ulisses chegou a casa, e quando lá chegou, o trono dele estava nas mãos de outro rei. E quando ele viu isso, ele disse: eles pensaram que eu morri, porque o boato era que os barcos tinham naufragado naquele evento de sereias. Então tudo se mostrou, porque Ulisses caminhava pela cidade e ninguém o reconhecia. Ele tinha barbas grandes, então ele pensou: a única forma de eu mostrar quem eu sou é eu disfarçar-me, apresentar-me no concurso de atirar a flecha pelos machados, porque era uma tradição. E o único que conseguia fazer isto era o próprio rei. O rei Ulisses. A história é esta mesmo. Então Ulisses se disfarçou, e então havia a lenda que quem conseguisse fazer esta missão, que era passar uma flecha lançada através de um arco poderoso por 10 aros belos, pequenos, de machado, de cabo de machado metálico, e espetar no centro do alvo, se iria tornar o rei. E assim foi. Então ele estava vestido de mendigo, e por ser mendigo não lhe davam valor. Existiam mais 33 homens, ele era o 34, mas na fila ele era o número 17. Então, quando chegou à vez dele, ele puxou o seu arco ao máximo
para colocar a flecha como o rei fazia e apontou e passou a flecha pelos 10 aros, espetando no centro do alvo a flecha. E quando isto aconteceu, todos olharam para ele, a rainha olhava para ele e o rei, o novo rei também, porque era o novo esposo da rainha, e disse: parabéns, então és o novo rei. Mas esta história é que este rei nunca pensava no fundo que seria possível acontecer tal facto, porque o aro era muito pequeno, era de um tamanho redondo, onde a pena da flecha era rasteira, quase a tocar no aro. Então vejam o tamanho do círculo. Então, para o rei era impossível fazer este pulsante desafio, porque só um homem tão forte quanto Ulisses é que conseguia fazer com que a flecha não caísse com a gravidade, com a força do poder dele. E quando isto aconteceu, o rei aplaudiu, todos aplaudiram, e Ulisses tirou suas vestimentas e retirou a barba falsa e se mostrou belo e disse: o rei está de volta. E todos olharam e caíram de joelhos, aplaudindo o rei. E a rainha disse: Ulisses, és tu? Estás vivo? E correu para ele. E o rei, o novo rei, não sabia o que fazer e disse para ele: o trono é teu. Desculpa, eu não sabia. Ulisses disse: amado irmão, eu talvez tivesse feito o mesmo. Eu também não sabia que me iria demorar tanto tempo. Então, claro, eu te perdoo. Segue a tua vida, ser feliz. Se precisares de alguma coisa, eu estou aqui. Eu sei que foste um bom rei, porque eles me contaram, e trataste bem a minha mulher, que eu sei. Então confia, eu te perdoo. E ele foi grato e saiu também aplaudido. Sim, senhor. E todos os concorrentes o aplaudiram com tanta força que ele disse: agora, aqueles que ainda têm para atirar a flecha, atirem. E quem conseguir será o rei, isso garanto. Mas todos falharam, e com muita risota e beldade se tornou uma festa muito grande. Mas a história continua, porque Ulisses não perdoou Cassiopeia. Então juntou uma frota tremenda de 68 barcos e foi para a ilha. Mas desta vez a precaução era muito bela. Então Ítaca caiu nas mãos de Ulisses, onde Cassiopeia foi capturada e foi decapitada pelo próprio Ulisses junto à sua filha. E claro, tudo foi destruído. Aquela ilha de mulheres foi completamente destruída, mas as aldeias em volta não. Tudo foi belo. Aquela cidade foi reconstruída e é agora a cidade mais bela que vós encontram em formato divino, que se torna uma cidade bela dentro do território de Marrocos, pois é a cidade capital de Marrocos, Rabat. Meus amores, tudo mudou. Não olhem a beldade das coisas com a areia do deserto, pois ali não existia deserto, existia mar, rios, floresta. Já foi há milhões de anos. E assim a revolta de Ulisses, claro, retornou, porque ele
Viveu feliz como rei e foi um ótimo rei, sim, mas ele não aprendia a lição da guerra, então ele encarnou como Aquiles. E Aquiles foi outra lenda que vós têm a missão bela também neste canal do cavalo de Troia, de Helena de Troia, da queda de Troia, do cavalo de Troia dentro de Troia, a queda sublime de Troia, meus amores. E foi mais um não aprendizado de Aquiles. Meus amores, esta história se torna bela na mesma, porque vós ficam com a verdade. E aquele rei ali foi poderoso. Ele era tão forte que vós não têm noção. Vos digo que sim. Ele era poderoso. Tanto que foi considerado o novo Hércules. Pois Sansão, sim, é o vosso Hércules. E Sansão também está encarnado. E Sansão e Dalila estão encarnados. E claro, Sansão faz parte das grandes verdades, revelações deste canal. Amém. Procurar esta bela mensagem eminente de amor por Akhenaton. O mestre Akhenaton foi quem a contou para vós. Meus amores, seja a gratidão de Ulisses, sejam o eu sou Ulisses, sejam o eu sou Cassiopeia, sejam o eu sou Andrómeda, sejam o eu sou o território de Calipso, a cidade de Calipso, sejam o eu sou Itaca, sejam o eu sou o Triângulo das Bermudas, o Triângulo das Sereias, seja o eu sou grandioso, Deus Pai Mãe encarnado, Ulisses. Meus amores, o evento é a iminência do tempo, espaço-tempo, deste tempo onde o Buda vos diz também a grande verdade, que eu sou um dos 12 grandes mestres antigos que criou a Fraternidade Branca junto a muitos amores que vós conhecem. Hilarion é um deles, por exemplo. Meus amores, vos amo deixar o presente divino do eu sou Buda, do eu sou Maitreya Buda, do eu sou Maitreya, o Deus encarnado, porque eu amo a encarnação, meus amores. Seja o eu sou o Buda encarnado, seja o eu sou o poder do eu sou Buda, o iluminado, seja o poder do eu sou Buda, um dos 12 grandes mestres da Fraternidade Branca. Meus amores, o despeço com imensa gratidão e sou muito grato por ouvirem as nossas histórias, por ouvirem as grandes verdades, porque eu era também um belo, amoroso contador de histórias e amo contar histórias como o mestre Akhenaton, porque ele é merecedor de contar mais histórias, porque vós amam Akhenaton. Eu sei disso, porque a missão dele é uma missão bela, porque ele está encarnado junto a Nefertiti e, claro, do Tancamon. Todos vós já sabem, ou isso são as mensagens das grandes revelações, grandes verdades. Seja o eu sou o Buda, novamente, meus amores. Gratidão, meus amados, meus amores, por se amarem tanto. Eu sou grato, muito grato, meus amores, despedindo e dizendo, sou grato, muito grato, meus amores,
por se amarem tanto. Gratidão por ouvirem a mensagem poderosa de amor incondicional do Buda, o Iluminado, sobre Ulisses. Seja a gratidão amando Ulisses. Me amem. Gratidão, meus amores. Gratidão, gratidão, gratidão.